E aí, gente, era nem Science aqui. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre Social Network Analysis e até que é associado ao tema que a gente falou anteriormente. Também a sigla é SNA, normalmente. E o que significa Social Network Analysis para quem é importante, né? Ela é basicamente uma forma de matematizar a sociologia. Então, a sociologia ela tenta estudar como as pessoas, grupos populacionais se comportam. Eu não gosto de sociologia do ponto de vista das humanas. Não acho que seja tão útil. Mas do ponto de vista, quando você aplica modelos populacionais matemáticos nela, especialmente quando a gente fala sobre social network analysis, ela vira uma teoria muito interessante. É útil até bastante para economia, né? Tanto que alguns dos artigos que a gente vai citar aqui na descrição são sobre social network analysis e aplicações para economia, né? Que são escritos por economistas de matemática aplicada. Então, no contexto da matemática aplicada, é muito interessante. Eu creio que todo sociólogo deveria ser mais do ponto de vista computacional. Que é só aí que você tem realmente aplicações que são reais para sociologia, né? Porque normalmente sociologia, como você pensa historicamente nela, antigamente, né? Antes de ter essa parte computacional e matemática nela, ela tentava estudar, fazer afirmações, achismos sobre certas culturas, populações ao longo da história, muitas vezes de forma errada. Eu já vi, por exemplo, aplicações da sociologia na teologia, na Bíblia, né? Na interpretação bíblica. E a maioria das vezes ela não consegue fazer uma afirmação além do que outras matérias já fazem ou em algo que seja realmente útil. Então, é a minha opinião pessoal que a sociologia, ou o que é chamado de matemática sociology, é a melhor ou a única que a gente deveria seguir como uma matéria que realmente é útil. Especialmente essa é a minha opinião. Então, para quem é de matemática aplicada, para quem é de economia, essa teoria pode ser extremamente interessante para quem é relacionado a medicina e a estudos relacionados a epidemias. Biomedicina é muito relacionada a isso, estudos de propagação de epidemias, como a do Covid, por exemplo. Você vai ter modelo SEER, vários tipos de modelos relacionados a entender como essa propagação acontece, como ela se desenvolve. Embora na prática nós vimos que não é tão simples assim, mesmo grupos famosos, né? Eu lembro de um curso que eu creio que está disponível no Coursera ainda, do Imperial College, em London, né? Ele tentou fazer análises epidêmicas e prever questões epidêmicas relacionadas ao tempo do Covid e falhou miseravelmente. Creio que, na verdade, todos os órgãos de estudo de estatística erraram em tudo nas previsões. Em questão de tempo que ia ocorrer, até qual tempo. Em questão da propagação em si, todas as previsões futuras não funcionaram. Então, é uma coisa que tem que fazer a gente ficar humilde nessa questão, né? Que prever o futuro é muito complexo, especialmente de grupos populacionais. A gente falou sobre psicohistória anteriormente. Eu citei Social Network Analysis, se eu não me engano. Que é interessante para psicohistória, né? Para arte de prever eventos futuros. Embora isso não é possível na vida real. Para nós, seres humanos, né? Deus consegue prever o futuro. Mas, quando a gente fala sobre Social Network Analysis, não é só entender o desenvolvimento de sistemas populacionais, mas entender como eles se comportam e criar modelos matemáticos ou estatísticos que representem esse comportamento. Também diagramas, né? Eu não vou mostrar aqui as imagens, né? É uma área que ela é muito visual. Você tem que ter meio que uma visualização dessa questão. Eu acho muito interessante, por exemplo, você ver gráficos de social network analysis entre amigos do Facebook, né? Mas é uma rede do que a gente chama de nodes,
que são nodes a cada pessoa. Então, por exemplo, sua família é um grupo de nodes e a gente chama de strong ties. São nodes fortes. Então, as pessoas mais próximas de você são nodes fortes. As pessoas que você vê, pelo menos da definição do artigo original do Granovetter, que tá na descrição do artigo dele, em 1961, se não me engano, é que os nodes fracos, que é chamado de weak ties, são aquelas pessoas que a gente vê no máximo 2 vezes por semana. Então, você tem uma rede de nodes interconectados, de pessoas que conhecem outras pessoas. Alguns nodes são desligados ao longo do tempo, outros não. Então, temporalmente, você vê diferenciações na forma que essas social networks se comportam. Então, de repente, por exemplo, você está fazendo um curso num lugar e as pessoas ao seu redor se tornam seus colegas. Você troca mensagens, conversa e tal, e quando acabou o curso você não tem mais contato. E tem nodes que eles são temporários. Tem nodes que são permanentes, que você não corta relações. Tem nodes que você não fica tanto tempo. Tem uma associação muito interessante sobre essas weak ties, né? São as ligações fracas, né, nesse contexto. Normalmente elas que permitem a passagem de informação em eventos em social networks, né? Então você tem, por exemplo, um grupo de pessoas X e outro grupo de pessoas Y. E duas pessoas, uma de cada grupo, torna um laço que vai fazer os outros grupos se interconectarem temporariamente ou continuamente. O exemplo mais claro, tem alguns artigos na descrição que também falam sobre isso, é emprego, né? Então, normalmente é associado, na maioria das vezes, embora alguns contrastam isso, né? Que as weak ties, as ligações fracas, são as que sustentam de uma forma mais apropriada networking, que agora é aplicado para o mercado de trabalho, né? Entre relações empresariais, né? Então, é muito simples de afirmar e de provar, né? Então, vamos supor que você tem um grupo de nodes específico e um grupo de nodes de duas empresas, né? E você conhece uma pessoa dessa outra empresa, você conversa com ela, eu não tô muito feliz no lugar que eu tô e tal, aí a pessoa fica sabendo disso, ela é de outra empresa da mesma área. E aí ela fala com o supervisor dela e vê se tem vaga e te chama para aquele serviço. Você faz entrevista, passa tudo. Só que vamos supor que essa pessoa, você não. É tipo um amigo que você não vê com frequência, né? Você vê ele, não vê ele há meses e tal. Ele é o que é chamado de weak tie, ele ou ela, né? Uma ligação fraca que te conectou com um flow de informação que você não teria acesso sem ela. Seria injusto você dizer que todas as relações empresariais são feitas dessa forma, mas parcialmente diversas relações de busca de emprego e também de negócios que são feitos entre empresas podem acontecer porque uma pessoa de uma empresa específica A conhece uma pessoa de outra específica B e sem essa ligação, sem esse conhecimento uma da outra, talvez tal negócio que aconteceu por conta deles não aconteceria. Então, esse é o conceito de weak ties. Pode ser uma pessoa que de repente se conhece há muito tempo, mas não vê há anos, enfim. Então, weak ties, elas fortalecem na prática diversos tipos de relações e normalmente é aplicado para relações empresariais, né? Um exemplo mais simples que eu posso usar, que eu já vi na prática, né? Comigo, por exemplo. Tinha uma pessoa na minha igreja que ela era como se fosse uma weak tie e aí tinha uma vaga de emprego. Na verdade eram duas pessoas e tinha uma vaga de emprego numa empresa específica, grande, por sinal, no Brasil, e eu só consegui acesso à informação relacionada a essa vaga
por conta dessa pessoa. Ela foi uma Wiktype pra mim. E quando eu fui lá, eu falei que era indicação dessa pessoa. E essa é a questão. Talvez você já passou por isso, né? Você já viu pessoas também conseguirem emprego dessa forma, através de uma pessoa que funcionou como uma ligação fraca entre esses grupos com uma informação, um conteúdo de informação com relação a esse evento, que no caso era Wagner. Então, daí vem o teorema. Não sei se foi o Gravinotre que inventou. Tem um artigo na descrição dele, né, sobre isso. Que ligações fracas, elas tendem a criar um flow de informação maior em social networks, né? Eu já vi um artigo que constatou essa questão, que nem sempre esse é o caso em alguns contextos. Mas esse é um princípio que é interessante. Então, de novo, para falar sobre a estrutura dos nodes, né? Recomendo até que você pesquise no Google Social Network Análise. Só copiar o título do vídeo e ver os gráficos, né? Ver os gráficos mostrando os diversos tipos de expressões visuais sobre isso, né? Então, a gente pode começar de uma forma simples, né? Pode ter relações visuais que são triádicas, né? Formando o que a gente chama de triadic closure ou forbidden triad, a triade proibida de Gravinotre. É basicamente assim, você tem 3 nodes, A, B e C, 3 pessoas. A e B se conhecem. Só que A conhece C e B não conhece C. O Granovetter vai dizer que nesse triadic closure, né? Esse fechamento triádico, talvez seria uma tradução. B e C normalmente não vão se conhecer, provavelmente, nesse sistema triádico. A probabilidade é baixa. Porém, outros podem dizer o contrário. Que na verdade, A e B sendo amigos, né? E A sendo amigo de C, isso na verdade faz a probabilidade de C conhecer B muito alta. E eu vou explicar um exemplo prático. Uma coisa prática, tem que ser experimental, não adianta você ter só a teoria. Eu lembro na época da escola, eu jogava bastante futebol todo dia. Jogava em time de bairro também. E eu gostava bastante de jogar futebol. O primeiro dos meus amigos que eu tive na minha infância e adolescência foi de futebol. E um grupo da minha escola que eu estudava gostava de jogar também. E eu chamei pra onde eu morava, num prédio onde eu morava, jogar futebol. Na quadra. Eu fui meio que a Wiktype nesse contexto, entre meus amigos do prédio e da escola. Porque, no caso, sem mim, não teria ninguém ali que poderia trazer eles pra jogar. Aconteceu que eu trouxe várias vezes pra jogar. E isso formou relações de longo prazo. Porque mesmo depois que eu parei de jogar por um tempo, né? Isso depois de muitos anos. As pessoas jogando juntos por conta disso. Agora jogando não no prédio, mas em quadras alugadas, né? Até hoje, alguns mantêm essa amizade que nasceu exatamente por conta de levar os meus amigos da escola no prédio jogar bola. Então, as Wiktypes funcionam dessa forma e normalmente é chamado pelo Granovetter de local bridges, né? Então, se você ver os gráficos, você vai ver 2 nodes que vão conectar vários grupos de nodes. Então, nodes que podem ter, sei lá, 20 pessoas e outro 15. Você vê esses nodes conectados entre essas pontes. Eu não acredito que sejam só pontes específicas. Às vezes são 2 nodes que fazem essa bridge, essa ponte entre esses grupos de pessoas. Às vezes são 3, 4. Então, eu acho errado você falar que o meu Wiktype é só 2 nodes se conectando 2 redes. De repente são vários nodes. Mais de 5 talvez, mas a tendência é ser menos de 5. Também a gente tem que falar do ponto de vista prático, né? Eu citei, por exemplo, exemplos que aconteceram de verdade.
Isso é muito importante também para social network análise. Ela não pode ser uma ciência somente teórica e visual. Ela tem que ser uma ciência prática que mostra questões práticas, porque por mais que ela é uma ciência que tente entender as relações entre pessoas, ela tem que, e do ponto de vista matemático, tenta criar simulações e tal. Eu creio que o objetivo dela é mais entender como essas questões funcionam de fato do ponto de vista macroscópico, embora isso seja bem complexo de se falar totalmente, né? Mas esse triad closer, na verdade, eu creio que quando você tem. Isso aqui é importante que se lembre, né? Quando você tem. De novo, para português, né? Fechamento triádico, né? Entre A, B e C, em que A e B são amigos e A é amigo de C e B não é de C. A probabilidade que se conheça B no futuro é bem grande, né? De repente vai sair pra um filme, de repente vai pra um evento, ficar conhecendo a pessoa e pegar amizade. E vários grupos populacionais também se conhecem dessa forma. Também aplicado para empresas, como a gente já falou anteriormente. Esse princípio também acontece. Tem a questão de estudo de social network análise, por exemplo, dentro de empresas. Então, de repente, tem um exemplo de um banco. Na descrição tem um livro que fala sobre a história sobre social network análise desde o comecinho, que a gente não vai entrar aqui, em que a gente tem vários tipos de imagens que falam sobre essa questão, como o Bavela Group, Firsting Graphs, Click Memberships, que basicamente são essas relações acontecendo entre nodes. Porque esses nodes, nessa teoria, é uma teoria que tem a ver com a teoria dos grafos, né? Esses nodes, eles têm, são considerados como vértices. A gente tem essas ligações entre eles que formam expressões geométricas, normalmente triângulos, pentágonos e coisa do tipo. E principalmente triângulo, do ponto de vista geométrico. Losangos também. E no caso tem as arestas, tem os nodes arestas. Acho que não sei como é em português. Edges e vértices. Arestas e vértices que compõem cada node, né? E normalmente se expressa toda essa rede como a soma de cada node, de cada vértice e aresta dessa rede. Então, se pegar assim, você pega uma função sigma sobre as vértices e as arestas de todo esse sistema. E se você pegar, tem por exemplo, alguns diagramas mais antigos, de mais anos atrás, por exemplo, aplicados para bancos, que mostrava dentro da empresa, no caso do banco, né? Eles faziam questionários com formulários e aí mostrava na prática, de forma experimental, né? Quais pessoas tinham relação de amizade com outras pessoas ou de coleguismo, né, entre as pessoas no banco. Então, numa empresa, normalmente você tem amizade com algumas pessoas, outras não. Outras é só uma questão de chefe ou supervisor. É uma relação só de supervisor e de empregado. Outras você são da sua mesma hierarquia, de repente você consegue amizade mais fácil. Então você tem ligações mais fortes e ligações mais fracas dentro daquele trabalho. Você tem o que é chamado de Hobson Hypergraphs, né? Você tem clusters, né? Se você for aplicar um algoritmo como algoritmo de clustering, né? Candidate Neighbor ou Principal Component Analysis, você consegue ver clusters de nodes, né? E naturalmente são mais centralizados, né? Eles têm uma relação mais forte, embora não necessariamente sejam nodes permanentes. Então, depende de uma coisa mais de coleguismo, né? Tem um colega ali e você sai daquela empresa, você não conhece, você não fala mais com a pessoa. Outras vezes
nodes eles permanecem ligados posteriormente, né? Mas você tem, dentro de empresas, com certeza, grupos populacionais. Populacionais não, acho que populacionais tem que ser uma coisa mais com muitas pessoas, né? Mas a gente tem grupos de pessoas que tem um flow de informação diferente entre elas. Que é muito interessante. Tem também essa questão de, além de questões epidêmicas, né? Questões, por exemplo, relacionadas a casamentos, né? Ah, como as relações entre nodes criam possibilidade de relações desse tipo, conjugais, né? Então, hoje em dia, você tem mais internet, né? Instagram, essas coisas assim. Mas, anteriormente era uma coisa mais... Hoje em dia também de conhecer pessoas específicas, normalmente próximas a você. Então, tem uma coisa chamada homofilia, né? Ou homófile, que significa que nodes que agem de forma mais parecida tendem a se conectar mais facilmente. Então, de repente, você é da mesma igreja que a pessoa, você é da mesma classe que a pessoa, na faculdade, no mesmo curso, tem os mesmos gostos, a mesma linha de trabalho. Então, homofilia é uma questão fenomenológica, né? As pessoas tendem a se conectar com pessoas que têm similaridades maiores, de repente é da mesma idade, quase. Enfim, eu reconheci isso muito na faculdade da igreja, né? Se é uma pessoa da sua idade, você tem muito mais chance, principalmente quando você é novo, de conversar com essa pessoa do que com outras pessoas, com mais velhos, né? Enfim, tem a questão da chamada de Geographic Bound, é o Gemeinschaft, em alemão. Não sei como se fala assim, Gemeinschaft. Mas é um termo que nos artigos eles citam, né, como Geographic Bound da comunidade, né? Então você tem uma comunidade que representa seu bairro, por exemplo, é mais fácil com uma cidade pequena, né? Como, acho que como um acordo, né? Todo mundo sabe que vilas, bairros, ou como posso dizer, cidades pequenas todo mundo se conhece. Então os nodes se conectam com mais facilidade do que cidades super grandes, né? Então, e obviamente tem uma questão de distância entre nodes, né? Embora às vezes os nodes próximos não se conectem. Pô, talvez você nem conheça seu vizinho e normal. Tem essa questão também. Mas normalmente você vai ter strong ties com nodes próximos fisicamente. Não tem como você ter strong tie. Assim, tem internet também, mas normalmente no padrão com nodes próximos, né? Tem uma questão de centralidade, né? Acho que degree of centrality e uma coisa chamada in-betweens em relação a essa questão de distância entre nodes, né? Tem subgrupos de nodes, tem questões relacionadas a buracos estruturais, chamado de structural roles. Deixa eu ver a definição aqui. Structural roles em sociology. Vamos ver. Eu não sei exatamente o que. Se de fato é uma questão hierárquica aqui, né? Talvez, às vezes, eu penso como roles com buracos em inglês, às vezes. Não só de posições, depende do contexto. Mas aqui eu acho que é uma questão mais hierárquica, né? Se a gente for pensar bem. Então, esse conceito de Wikitizer, ele é importante. Vamos dizer que, como eu disse antes, né, a passagem de informação é mais rápida através de Wikitizer, de pessoas que talvez você nem conhece tanto aqui. Dois nodes, duas pessoas juntam grupos específicos
isso pode ser visto até em casamentos na Idade Antiga, né? Que um reinado casava com outro. Aconteceu, acho que na história da Espanha algumas vezes aconteceu, da Hispânia, eu acho que chamava antes. Aconteceu, por exemplo disso. Então, não de sua família se unirem dessa forma, mas populações se unirem através de casamentos entre dois reinos, né? Dois polos. Você ter até uma relação de linguagem, de cultura que foi mesclada, né? Pode ser visto como relacionado a mixed population, né? Populações mixtas. Então, né? Tem essa questão, né? E sobre essa questão da velocidade desses nodes serem mais próximos, né? Tem uma passagem de Provérbios 27:10 que diz que, deixa eu pegar aqui meu texto, Provérbios, na versão RC, Provérbios 27:10. Fala: não abandones teu amigo, nem teu pai, nem entre na casa de teu no dia da tua adversidade. Melhor é o vizinho perto do que um longe, né? Então, é um princípio, um provérbio bíblico, né? Que mostra que uma pessoa próxima, fisicamente, às vezes é melhor do que alguém que mora muito longe, sei lá, na China. Você pedir ajuda pra uma pessoa, né? Primeiro, um familiar na China ou no Japão, tipo, muito longe, né? É mais difícil na prática, embora a relação sanguínea, né? Do que alguém próximo, né? Então, isso é literalmente o que o Ikitai significa. No contexto de distância, né? Que às vezes a distância entre nodes é um problema no longo prazo. Talvez aquele node que seria um strong tie talvez seja menos que o meu weak tie. Então, tem essa questão também. Então, esse Provérbios 27:10 eu achei muito relacionado com uma das coisas que um dos artigos falou em relação ao princípio de weak ties, né? E da distância entre nodes, né? Então, eu tenho até um artigo que fala sobre weak ties e crimes, né? Então, tem vezes que a weak tie funciona pra uma pessoa pra se conectar, né, com, lá, vamos usar um exemplo bem genérico, né, com a máfia. Vamos supor que você tem um amigo da escola, você também é italiano, ele também, da Sicília, você nasceu na Sicília, e aí acontece que esse amigo é da máfia e você já conhece ele e ele te apresenta a família dele e aí tem essa junção. É um exemplo super genérico de filme da vida, mas é um exemplo de Wikitime para crimes, né? No caso, tem um artigo específico de dois economistas que escreveram sobre essa questão, tentando fazer modelos de social network análises para analisar a probabilidade de uma pessoa formar um Wikitime com um grupo como esse, né? Embora, na maioria dos casos, seja... Eles vão dizer, né? Que se você tem muitas Wikitimes nesse contexto, a probabilidade de uma pessoa entrar nesse ramo, né? É um pouco mais difícil. Embora eu não entendi muito por quê. Tem várias questões relacionadas também à forma que a gente fala dessas questões dos nodes, além das vértices e arestas que eu falei, da questão que é uma teoria dos grafos e você quer entender distância, centralidade dos nodes, clusters de nodes, que eu falei usando principalmente component analysis, candidate neighbor ou outros algoritmos de clustering. E você tem coisas como densidade de nodes, quantidade de nodes juntos, e que é relacionado também à distância entre eles, né? Então, a densidade é menor, você tem menos distância, então, maior distância. A homofilia, que eu já falei anteriormente, nodes que
têm mais similaridades tendem a se conectar mais facilmente. Religião é um exemplo claro. Tem o que é chamado de degree e strength. Strength é de força dessas tais, e degree eu creio que por quanto elas estão conectadas, uma coisa assim. Centralidade de eigenvalues, ranking, page rank desses nodes, né? Com relação à sua forma hierárquica no geral. E tem uma coisa chamada fenótipo de indivíduos conectados, né? Que um artigo citou, achei interessante. O fenótipo é basicamente, você tem sua expressão genética, né? Cada ser vivo tem sua expressão genética baseada na forma que você foi desenvolvido em embrião para ser uma espécie específica. Então, tem uma questão da reprodução de cada animal que faz gato da gato e cachorro da cachorro e assim sucessivamente. E no fim desse desenvolvimento neurológico, desse desenvolvimento estrutural, né, biofísico desse ser vivo, você tem uma coisa chamada genética comportamental em relação ao limite fenótipo que o animal tem. Significa que o animal tem um limite fenótipo, que um leão ele não vai ser um gato e acabou. Não tem como você domesticar um leão como um gato e esperar o comportamento de um gato no geral, embora seja de uma espécie. Assim, é felino, mas não é a mesma coisa. Então tem questões da estrutura genética comportamental de um leão que faz ele ser diferente de um animal doméstico. E assim, tigres e outros animais, crocodilo, enfim. Mas se alguém consiga, talvez, ter uma relação afetiva com esse animal, não vai dar certo no futuro. Normalmente, né? Então, o ponto é que existem fenótipos em cada espécie que são específicos. No caso da espécie humana também. Embora nós somos seres mais racionais, não? E quando a gente fala de fenótipo intra-espécie, quando a gente fala só do ser humano, eu não acho que seja tão útil. Então, obviamente a diferença fenótipa entre espécies no geral, entre um rato de uma ave, pode ser enorme. Questões de comportamento, questões de formas de sobrevivência, tipo, totalmente diferente. A forma que Deus criou, né? Agora, no ser humano, eu não creio que o fenótipo é tão... que ajuda a entender tanto, assim, o comportamento. O ser humano, como eu disse, é diferente você ver o fenótipo porque o fenótipo é a expressão genética comportamental vindo da base genética inicial. Que tem um espectro que, obviamente, não tira a liberdade do indivíduo, mas que faz ele agir de diferentes formas. Obviamente, o ser humano é um ser racional e, obviamente, o fenótipo dele é muito mais complexo de um animal comum. Como eu disse, eu não creio que essa terminologia define homofilia, que é a relação, os nodes serem mais parecidos uns com os outros, né? Eu não sei se é uma forma interessante de definir homofilia, né? Mas enfim, existe um fenótipo, mas eu não creio que a gente deve divergir muito o fenótipo do ser humano como se fosse algo tão diferente de ser humano para ser humano. A não ser em casos isolados. Prefiro sempre generalizar, que é muito mais fácil do que ver apenas minorias, né? E dizem ter um fenótipo diferente, sei lá. Enfim. Não creio que seja algo interessante de falar nessa questão. Teve um artigo que citou o termo filos, né? Tem a ver com a palavra amigo. E falou de como filos entre os nodes é o que faz strong ties, né? As relações entre os nodes ficarem mais fortes. Eu creio que parcialmente sim. Depende da pessoa, depende
a cultura da população. Eu creio que a cultura da população também é diferente, né? A forma. Assim, as pessoas são parecidas no geral, no mundo todo, mas cultura e costumes mudam sim a relação entre a forma que as pessoas se comportam socialmente, principalmente quando a gente vai falar sobre relações sociais entre esses nodes, né? Relações específicas. Eu creio que é diferente, né? Por exemplo, eu vi um vídeo sobre um país da Europa, não sei se da Escandinávia, não lembro. Que falou sobre como as pessoas às vezes ficam meses até namorar. Meses sem até namorar. Que é uma coisa comum daquele lugar, mas é muito comum no Brasil. Por exemplo, né? Normalmente aqui, tipo, um mês, dois, já a pessoa já começa a namorar. É uma coisa social, uma coisa daquele lugar. Então tem costumes em diversos tipos de coisas que são diferentes de país para país. E isso muda a forma que essa análise dessas redes sociais, né? Essa social network analysis vai acontecer. Por isso que tem que ser algo experimental. Pra terminar, eu quero citar. Também existe artigos, né? Que buscam falar sobre social network analysis em animais. Especialmente chimpanzés e coisas do tipo, né? Entre ratos, enfim. É comum. Eu já falei até em outro episódio, né? Que eu lembro de ver no artigo isso, eu achei engraçado, né? Eu não sabia que tem ratas, né? Que tem essa hierarquia. Tem o alfa, né? Beta, enfim. E o alfa que manda. Normalmente o mais forte, ele que manda o que os outros fazem. E assim sucessivamente, como uma hierarquia. Lobos também tem isso. Então tem vários tipos de animais que têm sistemas hierárquicos que vêm da sua expressão fenóptica, que vem parcialmente da sua estrutura genética comportamental. Então, como eu disse, o fenótipo é limitado para cada espécie, né? Quando eu digo limitado, é que tem um espectro fenótipo de cada espécie de comportamento. Então, tem um comportamento comum entre leões, embora eles nunca se conheceram, e entre lobos, entre um bicho preguiça. Um bicho preguiça não age como um leão, né? Eu vi uma foto, eu sei que um exemplo esdrúxulo, né? De um gato que foi criado por um pitbull. Eu acho que era um pitbull. E você vê que as poses e a forma de se comportar do gato é que nem a do pitbull, assim. É engraçado, né? Teve um vídeo que viralizou sobre isso na internet. Então, obviamente, embora exista essa questão do fenótipo ter um espectro, tem a questão do ambiente que também muda. Então, aí tem um exemplo também que citou pra mim na escola. Eu aprendi na escola esse exemplo, mas creio que é muito conhecido, né? Já teve casos de bebês que foram criados por lobos, né? Se você pesquisar na internet, vai ter um caso aí. Não aconteceu no Brasil, aconteceu lá fora, não sei se foi na Europa, nos Estados Unidos. Mas que quando acharam essas crianças, né? Viram que tava com o comportamento de um animal. Então, obviamente, o, o ambiente também muda o comportamento de um animal. Então, existe a questão do espectro fenótipo, que vem da parte genética, comportamental básica daquela espécie específica da forma que Deus criou, e que é passada de geração em geração através da reprodução, de forma limitada à espécie, baseada na forma de DNA que aquela espécie possui, expressão genética relacionada a isso. Embora o ambiente também pode mudar o comportamento dessa espécie. Eu lembro. Assim, você tá totalmente fora. Eu nunca, acho que eu nunca vou lembrar de onde eu vi essa citação. Eu acho que foi num livro de linguística. Mas eu não vou nunca lembrar qual é. Mas eu lembro que ficou gravado na minha mente.
que um cara do Egito, um faraó, ele... Eu não sei se essa história é verdade, tá? Mas o cara no Egito, no faraó, em tempo antigo, ele queria saber qual que era a língua mais antiga. Se era o fenício, se era, sei lá, da Frígia. Ele queria saber a língua mais antiga. E aí ele não ensinou nenhuma palavra pro filho dele, uma coisa assim, pra uma criança. E ele queria esse teste, né, saber que provavelmente a língua que aquela criança ia falar era a língua mais antiga. Não tendo aprendido nada. Acontece que ele acabou não aprendendo nada, né? Ele, sem aprender a capacidade que vem da genética comportamental humana de aprender a linguagem, ela tá lá, mas se você não ensinar, a criança não vai aprender. Tem artigos que mostram que desde o útero, a criança, depois do ouvido já ser formado, né? O cérebro já começa a ser formado na primeira semana, por sinal, né? Daí porque o aborto é inaceitável. Na primeira semana, no primeiro mês, né? Na primeira semana, exatamente. As primeiras semanas. Nas primeiras 3, 4 semanas. Você já tem migração neural ali. Mesencéfalo. As partes ali do cérebro sendo formadas. Quando começa já a ouvir dentro do outro, ela já começa a aprender a língua materna. Tem experimentos práticos que mostram que ao nascer ela tem mais resposta à língua materna do que outras línguas. Mesmo se for falado enquanto no outro um bilíngue, né? Ela fica com as dois. E, ao longo da formação da linguagem da criança, ao longo dos anos, principalmente se for antes dos 7, 12 anos, ela tende a formar linguagem bilíngue na mesma área. Seria uma área do cérebro que é medida usando técnicas de imagem cerebral, fMRI, essas coisas assim. Seria a área relacionada à língua materna. E posteriormente, as línguas que ela aprende depois dos 15 anos pra frente, 20, ficam em outras regiões do cérebro. Se é francês, italiano, enfim. Então, as línguas centrais que ela aprende quando criança, elas ficam grudadas numa área específica do cérebro conjuntamente com as duas línguas, né? Vamos supor que ela aprendeu espanhol e inglês, quando bem nova, mais fluente. Então, tem uma retenção maior, obviamente, e estruturalmente no cérebro, a ativação relacionada ao uso dessas línguas é no mesmo lugar. Aprendi isso num curso do Coursera, que é o cérebro bilíngue, nome, né? The Bilingual Brain. O professor, por sinal, é muito bom e ele veio no Brasil também uma época. É um curso muito bom. Talvez eu deixe na descrição. Chama Bilingual Brain. Tem também um curso sobre Social Network Analysis que eu fiz no passado que eu vou deixar também na descrição. Creio que é da Universidade de Stanford, se não me engano. Não lembro. Eu acho que é. Tem até um livro relacionado a esse curso, né? É muito bom. Embora talvez eu tenha que fazer de novo, que eu fiz há tanto tempo. Mas é basicamente isso, né? Pra que usar Social Network Analysis? Para entender como estruturas populacionais se comportam, é útil para entender como epidemias se propagam, é útil para entender como relações empresariais acontecem, embora não seja muito útil para aprender como populações se desenvolvem. Esse une Social Network Analysis com Population Dynamics, mas é interessante em animais que os pesquisadores colocam equipamentos desses animais para analisar a migração deles, tipo, equipamentos com localização de GPS, né, para entender o comportamento deles. E é interessante ver artigos que mostram social network analysis em animais que eles têm, né, comportamentos sociais muito interessantes, né? Então eu creio que ambas as áreas são interessantes. Tipo, tem social network analysis aplicadas para golfinhos,
pra diversas espécies, tubarões, assim. Tem um que eu vi sobre focas, né? Que eu acho que é seal em inglês. Vou deixar um artigo na descrição sobre isso, talvez. Acho que eu deixei no último vídeo. Mas enfim, era isso. Espero que tenha sido útil. Os artigos estão na descrição. Até alguns deles eu li na live. Na última live, se o YouTube não banir. Então era isso. Até o próximo episódio.